Segue, então, não é? Falando do foco da influenza aviária nessa granja comercial, né, de aves matrizes, Montenegro, região metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né? Vamos conversar agora, eu vou conversar agora com o José Eduardo dos Santos, que é presidente da Associação Gaúcha de Avicultura, ASGAV. Boa tarde, bem-vindo, José. Boa tarde, Simone, mais uma vez podendo participar do AgroMais, né, e levar informações aí do que vem acontecendo nesse momento de cautela aqui para o estado do Rio Grande do Sul. Você fala em cautela. O foco detectado ontem, rapidamente, medidas de contenção e erradicação, elas foram tomadas. A gente conversou com o ministro Carlos Fávaro, ele falou isso, que as medidas estão sendo tomadas, não é? Segundo o mapa, decretada essa emergência zoossanitária por 2 meses. Mas é um desafio aí para o produtor gaúcho. Fala para a gente os impactos, né? Os possíveis impactos aí para a avicultura do estado. Bom, Simone, todo problema sanitário ele requer essa cautela, requer uma série de procedimentos que são adotados tanto pelo Serviço Oficial, Veterinário Oficial da esfera estadual e do Governo Federal, que é o Ministério da Agricultura, né? Todos os dispositivos que devem ser acionados para que a gente possa resolver esse problema num curto espaço de tempo já foram acionados, né? E existe todo um trabalho agora, seguindo as normativas nacionais e internacionais, né, de fazer toda uma investigação ao redor, ao entorno dessa região onde foi detectado esse caso, né, fazendo as apurações ali do que foi detectado e buscar as correções e fazer o acompanhamento para que não haja nenhuma outro tipo de atividade suspeita, né? Então, por isso que agora está sendo feito todo um trabalho a campo, está sendo feito todo um trabalho, né, de monitoramento e mapeamento da região, né? A gente tem ferramentas bastante modernas ali de mapeamento da região, então isso já está sendo colocado em prática, né? E a influenza aviária, ela já acontece no mundo, né, Simone? Ela já vem acontecendo há décadas no mundo. E agora, então, pela primeira vez, ela adentra no Brasil numa propriedade comercial. E com essa trajetória que vem acontecendo no mundo, o setor ele já vinha se preparando, né, se blindando, né, em relação aos dispositivos de biossegurança. Porém, né, nunca é uma totalidade de 100%, porque a gente tem aí as questões de aves migratórias, né, algum outro tipo de vetor que acaba passando despercebido, mas o setor consegue detectar isso de forma rápida, consegue acionar o serviço oficial e consegue tomar todos os procedimentos necessários para evitar ali a disseminação da influenza aviária. Agora, o que pode ter ocorrido, José, já que o protocolo, né, de biosseguridade, ele é seguro, a gente viu até ontem, né, 19 anos, o mundo todo passando por isso, os Estados Unidos, a Europa, enfim, os países sacrificando aí os seus plantéis, o Brasil registrando um caso em relação à doença, mas em aves, né, silvestres. A gente viu esse caso acontecendo há 2 anos, né, no Espírito Santo, mas no plantel em si, não tinha ainda acontecido, a gente viu, falou muito aqui dessa robustez aí do protocolo de biosseguridade do Brasil, não é? E o que pode ter acontecido? Uma falha nessa granja em específico? Vocês já têm um caminho aí que está sendo discutido? Bom, Simone, como eu disse, né, os dispositivos são adotados, é uma granja que tem todas as dispositivos de segurança, né? E com isso a gente está tendo uma interferência aí. E aí a gente consegue... Simone, está tendo uma interferência aí. Você está... Eu acho que está normal aqui. Como é que você está vendo? Simone, entrou uma interferência aí. Uma outra pessoa, um áudio? Vamos fazer o seguinte, deve ser uma interferência mesmo, vamos ver se a gente consegue regular aqui na nossa mesa do áudio para retirar essa... Deve ser uma outra entrevista que deve estar acontecendo, tá ok? Pois é, ok. Agora normalizou. Eu peço desculpas a você de ter interrompido o teu raciocínio aí, mas vamos lá. É uma granja, então, comercial. Uma granja comercial, ela tem a assistência técnica permanente, né, da integradora, ela tem os dispositivos de biosseguridade, né, mas como eu disse, pode ter sido uma ave silvestre que passou por cima,
ter largado ali seus excrementos, né? Pode ter sido algum material que acabou passando desapercebido, né? A gente não tem, o serviço oficial está justamente lá para apurar, né, qual foi a entrada desse vírus, tá? Então, a gente ainda não tem essa resposta, né? E por isso que a gente também vê que, como se restringiu na propriedade ali, né? E as aves contaminadas que foram, né, que morreram e as que foram abatidas, né? A maioria foi abatida justamente para evitar qualquer possibilidade de espalhar a doença. Tudo isso foi, né, adotado ali com o máximo rigor e agora está sendo feita essa averiguação na região justamente para, né, que não se tenha nada ao redor ali com contaminação. Agora, José, ela é uma granja matriz, né, que se chama. Ela não abate, não faz esse abate, ela produz ovos. E o ministro Carlos Favaro, ele falou justamente agora, o próximo passo é rastrear a distribuição aí desses ovos antes do nascimento aí dos pintainhos, né, e utilizar toda essa produção. Quando você fala nesse mapeamento aí, a região que foi atingida, Montenegro, na Grande Porto Alegre, existem outras granjas ao redor dela? Fala pra gente qual o raio, o quão distante ela está de outras granjas. Olha, Simone, os primeiros levantamentos da Secretaria da Agricultura detectam num raio de 3 quilômetros ali, né, em torno de 30 estabelecimentos, mas até o momento todos eles em situação normal, tá? Depois, aí, até um raio de 10 quilômetros, tem um estabelecimento comercial e o restante são aves aí de subsistência, né, de fundo de quintal, de criação aí, rural integrada, tá? Quer dizer, que não é integrada, desculpe, né? Então, assim, já está sendo feito esse monitoramento, né? Está sendo feita a investigação, barreiras sanitárias são colocadas para seguir todos os procedimentos, e isso faz com que o setor tenha um conhecimento e o serviço oficial real de toda a região que está sendo trabalhada. Então, assim, há estabelecimentos ao redor, mas por hora todos estão em situação normal de produção. Agora, a China, a gente viu aí que ela já interrompeu a compra, né, comercialização do produto brasileiro. O Japão, mercado importante, aí o ministro falou para a gente, 70% do que eles consomem, eles importam aqui o frango brasileiro. E o Brasil tem esse protocolo rígido, tanto que, como a gente está falando aqui, 19 anos, recentemente agora teve essas mudanças, né, de protocolo com os asiáticos e em caso de doenças, fica restrito então, não é, apenas ao município, né, ao estado e município, e o restante, liberando o restante do país, seguindo o normal com essas vendas, né? A gente tira outros países que não praticam isso, mas Japão, Argentina e outros países têm essa normativa aí que eles mudaram esse protocolo. Como é que é importante essa regionalização aí para não impedir as vendas do restante do país, mas diante agora desse fato, você acredita que pode barrar o futuro progresso aí das negociações que possam estar ocorrendo para mudar aí esse protocolo? Olha, a gente vem analisando aí a cada etapa aí das negociações, né, que vem se tendo uma fundamentação de que a compartimentação, que já é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde Animal, né, é um sistema eficaz para blindar e proteger o estabelecimento que tem os dispositivos que o configuram para ter essa compartimentação, né? Essa regionalização que você comentou, que já houve um reconhecimento por parte do Japão, né, é mais um passo, né? Por que isso? Porque o setor amadureceu, o setor aprendeu com tudo que aconteceu lá fora, né, em relação à influenza aviária, né, e a gente vê hoje que ela já acontece e ainda está permanente em alguns países, dada agora a situação que aconteceu com o próprio Estados Unidos, né. Então, com isso, a gente vê que o mundo todo está amadurecendo, né, no sentido de
trabalhar para essa questão da regionalização, porque hoje a eficácia que se tem dos serviços oficiais, que detêm ali conhecimento, né, que detêm ali dispositivos de mapeamento em tempo real de uma região ali em questão de segundos, né, que tem ali todo um controle de um plano de contingência, né, tudo isso está contribuindo para que se caminhe, né, cada vez mais para esse sistema de regionalização, até porque um país como o Brasil, né, que é um potencial fornecedor, que é um potencial produtor e atende mais de 150 países, hoje ele é essencial para colocar alimentos na mesa de milhares de pessoas, Simone. Então, José, esse acontecido aí no estado, no Rio Grande do Sul, não vai embarrear e não vai prejudicar o futuro aí, né, para esse avanço aí, para essa regionalização? Acredito que não. Acho que a gente vai demonstrar mais uma vez que adota todos os dispositivos de erradicação, controle, né, mapeamento com muita eficácia, responsabilidade e contribuirá até para essas discussões. Tá certo. Outra para a gente já ir encerrando aqui, é importante, né? O ministro falou também, a doença não é transmitida aí, pelo consumo de carnes de aves, ovos, pedindo tranquilidade nesse momento, não alarmar aí, o consumo é seguro, mas também os produtores, não é? O de granjas e também que tem a criação por subsistência, aquelas galinhas de fundo de quintal, todo mundo tem que continuar, não é? Colaborando e atenção máxima, né, nesses cuidados de biosseguridade, não é? Não, realmente, Simone, você falou bem, o consumo ele não é afetado, a carne que vai para um supermercado, ela nem chega até o frigorífico uma ave que esteja com algum tipo de enfermidade. Ela já é descartada antes de chegar no processo ali, né, de industrialização, de corte, de congelamento, de resfriamento, nem chega até ali. E a mesma coisa os ovos têm todo um sistema de inspeção, né, que aquele produto ele é inspecionado, vendo as condições, e também monitoria das aves, né, que são as poedeiras. Tá? E isso realmente, o consumidor pode ficar tranquilo, porque, por exemplo, o Brasil hoje exporta para mais de 150 países, exporta aí quase 5 milhões de toneladas de carne de frango para esses países que tiveram influenza aviária, né, ou que têm alguma dificuldade de produzir, justamente para suprir, né, com alimento, né, essa carne de frango aí que a gente, né, atende esse mercado. Então é um produto que não há problema algum, claro, tem todo o alimento tem que ter um cuidado sanitário, uma higiene alimentar, né? Mas hoje, em relação à carne de frango, ninguém vai comer um frango cru ou tudo mais, né? Então isso indica que nós temos plenas condições de continuar fornecendo, atendendo o mercado interno e o mercado externo. Ok, Simone? Tá certo, muito obrigada, viu, José, por essa conversa Ok. hoje com a gente. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Ok, grande abraço e até breve. Tchau.